E aí, fera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. É com imenso prazer que a gente começa hoje o estudo da função cosseno, né? E são duas funções importantíssimas para o Enem, uma vez que ela não aborda a função tangente, né? Então, o edital ele fala da função seno, da função cosseno, assim como o SSA3 também. E aí você pode estar perguntando, mas Eliton, eu estudei tudo aquilo de função seno e vou ter que estudar tudinho agora para a função cosseno, aqueles parâmetros A, B, C, D, gráfico, domínio, imagem, período. Mas existe uma luz no fim do túnel, exatamente. Nem tudo está perdido, né? Sempre existe uma possibilidade. É lógico que como você estudou a função seno, tudo que a gente viu na função seno, a gente vai aproveitar na função cosseno. Aqueles parâmetros, todos aqueles parâmetros terão exatamente a mesma função na função cosseno, né? Então aí, quando você estuda a função seno, praticamente você está estudando as duas funções. A diferença é o formato da curva, tá? Enquanto na função seno você tem a senoide, na função cosseno você tem a cossenoide, mas a funcionalidade, né, é exatamente a mesma, né, a mesma funcionalidade que você viu na função seno para os parâmetros, você também vai ter aqui na função cosseno, tá? De qualquer forma, eu vou tomar a seguinte hipótese, né, que vocês não sabem exatamente de nada, como eu sei que vocês sabem bastante, que a gente já viu esse assunto na sua formalidade da função seno, eu tenho certeza que vocês, né, quando a gente vai falando da função cosseno, vocês vão lembrar de muita coisa e vai ver que realmente é muito simples, é muito fácil, tá bom? Então vamos falar sobre a função cosseno, né? E o nome função cosseno, de onde é que vem esse nome? Veja, existe a origem do nome que no vídeo de função seno eu acabei não falando, né? Eu propriamente falei das funções periódicas, comecei a iniciar a aplicabilidade das funções periódicas, mas infelizmente eu acabei passando batido na origem do nome. Mas se eu tivesse acrescentado a questão da origem do nome, a gente teria ficado com uma introdução muito grande, né? Então foi bom, não foi estratégia, realmente foi esquecimento meu, né? De não ter falado sobre a origem do nome. Mas no final das contas ficou legal porque não ficou uma introdução tão grande assim. Eu trouxe esse texto, né, que fala exatamente da origem da função seno, do nome da função seno, o nome seno, que eu não tinha dito nas semanas anteriores, né, quando a gente for estudar. E aí, como tem um monte de termos em latim e árabe, aí eu resolvi copiar o texto e colocar aí. Né? A palavra seno, obviamente, ela vem do latim sinus, que se você pegar a calculadora científica, vai estar abreviado lá SIN, né? SIN de sinus, tá? E não SEN, como a gente abrevia aqui no português, tá bom? Então ela significa baía ou dobra. Não faz muito sentido, né? Baía ou dobra. Dobra até vai, né? Porque você está trabalhando no arco, com arcos no ciclo trigonométrico, mas fica uma coisa meio estranha, né? Mas a gente vai ver por que acabou falando esse nome, baía ou dobra, né? Era para ser arco ou flecha, né? Mas enfim. O que nada tem a ver, não é? Do ponto de vista matemático, do conceito matemático de seno que a gente sabe hoje, certo? E isso ocorreu exatamente por uma tradução errada que aconteceu do árabe, exatamente do sânscrito jiva, a palavra jiva, e a variante gia, né, com Y aí. O matemático Aryabhata usou o termo que ele chama aí de arada jiva, que significa meia corda, que foi abreviada para jiva, e então transliterada pelos árabes como giba. E eu acho que houve exatamente essa confusão por conta giva e giba, né? Aí deu essa tradução errada aí. Os tradutores europeus como Robert de Chester e Gerhard de Cremona, né, lá pelo século XII, confundiram giba com jaíbe.
pode ver que é um anagrama, né? São anagramas aí da mesma palavra, né? Então confundiu Giba com Jaíbe, Jaíbe que significa Bahia, né? E provavelmente Giba e Jaíbe são escritas apenas de forma contrária aí do árabe. Existem as duas palavras, mas infelizmente aconteceu. E por conta disso, essa palavra ficou até hoje, né? E a função, o nome cosseno, foi derivado a partir daí. Né? Então, quer dizer, um erro gerou outro erro. No final das contas, hoje o que interessa, na verdade, né, é exatamente o conceito matemático. Isso é que é importante. Né? Mas a origem do nome está dentro desse erro de tradução. A função cosseno, o nome cosseno, ele surgiu lá pelo século XV, né? Não existia ainda esse nome e alguns matemáticos eles começaram a usar outras expressões para definir o cosseno, certo? Porque não existia o nome, então eles chamavam de sinus rectus complemente. Pelo nome aí em latim, você consegue imaginar sinus rectus complemente, ou seja, seno do complemento do ângulo reto. Então, se eu tenho um ângulo de 30 graus, o complemento desse ângulo vai ser o que falta para 90, que é 60. Tá? E a gente sabe muito bem que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, ou seja, arcos complementares que somados de 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Né? Então, como não existiu o nome cosseno, então sentiu-se a necessidade, né? Na verdade a necessidade existia de calcular o seno do complemento. Então, derivando do latim, sinus rectus complemente, ou também conhecido como regiomontanus, né? Ou sinus rectus secundus, né? Ou sinus resuldae, né? E sinus secundis. Né? Então, tudo isso tem o mesmo significado, que é o seno do arco complementar. Então, se eu estou trabalhando com x, o complemento de x é 90 menos x. Então, calcular o seno do complemento, o seno de 90 menos x, que acaba sendo cosseno. E eu vou mostrar aqui no ciclo trigonométrico por que o cosseno é o seno do arco complementar. Então, o termo co.sinus aparece pela primeira vez na obra canônica, no Canon Triangulorum, né, de Edmund Gunther, matemático inglês com descendência galesa. Neste trabalho, o cossinus, é definido como uma abreviação para sinus complemento, ou seja, seno do complemento, tá? Seno do ângulo complementar. Mais tarde, em 1658, este termo teria sido modificado por John Newton para cossinus, né? E é usado até hoje, tá? A fonte só matemática, história, palavra cosseno. E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Se você pegar o ciclo trigonométrico, eu vou pegar um ponto aqui, certo? Vou pegar esse ponto, e esse ponto representa um ângulo no ciclo trigonométrico. Aqui o raio é unitário, né? Todo mundo sabe que o raio é 1. E aqui ele representa esse ângulo, x, ó. Então, se eu quero o seno, a gente já viu que o seno é esse eixo vertical, né? E o cosseno, ou cosseno, para você nunca esquecer, é o eixo horizontal. Então, se eu quero o seno, é só projetá-lo perpendicularmente no eixo do seno. E aí você tem ângulos alternos internos, ó, x. E aí esse comprimento, né, daqui para cá, vai ser exatamente o seno, né, de x. Por quê? Porque vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Então vai ficar seno de x, tá? Que é um x. Aí se você olhar direitinho, isso aqui é o complemento, ó. 90 menos x. E se você fizer o seno desse ângulo, aí você vai ter exatamente esse cateto oposto, né? Seno desse ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então aqui você tem um seno do arco complementar, né? O seno de 90 menos x, beleza? E aí, projetando isso, né? Se eu quero o cosseno de x, eu projeto no eixo do cosseno. Então esse comprimento é o cosseno de x, ó. Só que é a mesma coisa desse comprimento de cima. Então, o cosseno passa a ser o seno do arco complementar.
né? E aí fica ligado, fica esperto, porque tem uma questão, acho que é a primeira questão da bateria de exercícios de vocês lá praticar, que para você resolver, você vai precisar lembrar disso daqui, ó. Lembrar disso que eu acabei de falar. Então fica atento isso daí. O gráfico da função seno e da função cosseno são coisas completamente diferentes. São coisas diferentes, certo? Mas eu posso torná-las curvas idênticas? Posso. Enquanto que o cosseno de x tem um formato do gráfico, o formato do cosseno de x, do gráfico do cosseno de x, é exatamente igual, olha aqui, ó, é igual ao seno do complemento. Então, basta, né, eu fazer uma translação horizontal, né, da curva cosseno que eu transformo ela no seno. E é evidente que o contrário, né, a recíproca também é verdadeira. Se eu quiser transformar a função cosseno na função seno, basta fazer uma translação horizontal. Tá? Wellington, mas como é que eu faço a translação horizontal? A translação horizontal que a gente viu na função seno não é exatamente cx e esse dzinho aqui, não é? Não é esse que faz a translação horizontal, porque aqui não tem 6x, tem 90, que seria o d, o π sobre 2, e o x está vindo aqui, né? Muda com esse sinalzinho negativo aqui, né? Veja, isso aqui é equivalente a você escrever desse jeito, ó. Por que é equivalente? Porque a função cosseno é uma função par. A gente viu nas aulas anteriores que a função seno é uma função ímpar. Né? Quando é que uma função é ímpar? Né? Vou falar aqui de função ímpar porque daqui a pouquinho eu vou falar da função par cosseno. Uma função é ímpar quando o f de menos x é menos o f de x. Então, por exemplo, a função f de x igual a 2x é uma função ímpar. Por quê? Porque o f de 3 dá 6 e o f de menos 3 dá menos 6. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o f de menos 3 é menos o f de 3. Não é? Esse f de 3 deu 6 e o f de menos 3 deu menos 6. Isso é a característica de uma função ímpar. Tá? A função seno é uma função ímpar. Por quê? Porque o seno de menos x é igual a menos o seno de x. A gente falou isso na aula da função seno. Né? Aliás, a gente falou isso lá em ciclo trigonométrico e reforçou na função seno. E a gente vai falar também da função cosseno, que é a função par. Então eu não vou falar da função par agora, vou falar da função par daqui a pouquinho. Eita, bati aqui sem querer, foi mal. Certo? Então tá aí, né? A origem do nome, o nome cosseno, tá? Muito bem, então o que é a função seno? A função seno é a função que se escreve na forma f de x igual a cos, né? Ou a abreviação de cosseno de x, certo? E é lógico que isso a gente pode verificar no ciclo trigonométrico. Então, se eu tenho um ponto aqui que representa esse ângulo x, se eu quero o seno, eu projeto no eixo do seno, que é esse eixo vertical aqui, né? Opa, desculpa. Que é esse eixo vertical. Como eu quero o cosseno, eu projeto no eixo horizontal, que é esse eixo aqui. Então, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. E é evidente que 2π completa o ciclo, né? Ou seja, vai ser côngruo a 0. Se eu quero o cosseno, o raio aqui é unitário, eu projeto aqui, ó, no eixo do cosseno. Então, esse comprimento é o cosseno de x, que é esse ângulo x aqui. Certo? E aí eu quero descobrir quem é, né, o cosseno dos principais ângulos. Né? 30, 45, 60 a gente já sabe, então não vou colocar aqui não. Os ângulos limitadores, 0, limitadores de quadrante, π sobre 2, π
3π sobre 2 e 2π. Opa, eu quero descobrir quem é o cosseno desses ângulos, né? Então, veja, quando for zero, tá lembrado aqui que ponto é esse? Que coordenada é essa? Aqui é 1 e 0. Lembre-se que o eixo do x representa o cosseno e o eixo do y representa o seno. Então, aqui eu tenho o cosseno e o seno de zero. Então, o cosseno de zero é 1. Enquanto que na função seno, né, o seno de zero era zero, ela começava do zero, aqui vai começar do 1. Tá? Quando chegar aqui, que ponto é esse? Esse ponto tem coordenadas 0 e 1. Então, esse primeiro aqui, quem é? É o cosseno de 90, π sobre 2, 0. Quer dizer, enquanto que a função seno começava do 0 e ia para o 1, ela era uma função crescente no primeiro quadrante. Já a função cosseno, você percebe que ela é uma função decrescente no primeiro quadrante. Quem vai ser essa coordenada aqui? Que coordenada é essa? Aqui é menos 1 e 0. Então, aqui é o cosseno de π. Cosseno de π menos 1. Usando essa mesma estratégia, né? Que ponto é esse aqui? Esse ponto é o ponto 0 e menos 1. Então, essa aqui é o valor referente ao cosseno de π sobre 2. E aqui é o seno de 3π sobre 2. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E quando chegar em 2π, ele é côngruo com 0. Então, vai ter o mesmo valor, que é igual a 1. E aí, o que é que você percebe? Ó, isso aqui é o primeiro quadrante. Ó. Tá vendo? O primeiro quadrante, ele vai do intervalo fechado, do intervalo aberto, perdão, 0 até π sobre 2. Quer dizer, por que intervalo aberto? Porque nem 0 nem π sobre 2 está em nenhum quadrante aí. Ele é apenas limitador. Aqui eu tenho o segundo quadrante. Ó. O segundo quadrante ele vai aberto de π sobre 2 até π. O terceiro quadrante ele vai aberto de π até 3π sobre 2, para escrever aqui, 3π sobre 2. E aqui eu tenho o quarto quadrante, né, que vai de 3π sobre 2 até 2π. Beleza? E aí o que, que você percebe? Que nesse primeiro quadrante, preste atenção que isso é importante, hein? Nesse primeiro quadrante, a função cosseno ela é decrescente. Ó. Ela decresce. No primeiro quadrante, ela decresce. Aí, quando ela chega no segundo quadrante, aqui vai de 0 para menos 1. Continua decrescendo. Já no terceiro quadrante, ela sai de menos 1 para 0. Então, ela cresceu. E quando ela está no quarto quadrante, vai de 0 para 1. Ela também cresceu. Então, a função cosseno ela é decrescente nos dois primeiros quadrantes. Ela é decrescente no primeiro e no segundo, e ela é crescente no terceiro e no quarto. Tá? Olha só, se eu abrir aqui, deixa eu apagar aquilo ali, deixa eu apagar aqui. Se eu abrir aqui, ó, no sentido negativo, né? Porque você sabe que para cá é positivo e para cá eu tenho os arcos negativos. Então, se eu abrir para cá menos x, então aqui eu tenho menos x, perceba que esse comprimento, você projetou verticalmente, né? Perpendicularmente, uma projeção ortogonal no eixo do cosseno, aí você tem aqui, ó, esse comprimento tanto representa o cosseno de x, como também representa o cosseno de menos x. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? A gente chega à conclusão de que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. O que é isso? Isso aqui denota uma função par. A gente está falando de paridade de função. Uma função é par. Quando é que uma função é par? Uma função ela é par quando o... Borracha. Uma função ela é par quando o f de menos x
é igual ao f de x. Por exemplo, a função quadrática, x ao quadrado. Se você pegar o f de 2, dá 4. Não sei por que esse negócio está assim. E se você pegar o f de menos 2, também dá 4. E aí você percebe que o f de menos 2 é igual ao f de 2. Eu acho que é a ponta da caneta. Não é caneta azul. Então a função cosseno também funciona desse jeito. Ó. Se você pegar o cosseno de menos 30, então suponha que aqui é 30. Ele vai ser igual ao cosseno de 30. Né? Então suponha que aqui seja 30 e aqui seja menos 30. Eles têm o mesmo cosseno. O mesmo cosseno, raiz de 3 sobre 2. Né? Que é aqui do lado. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então isso aqui são situações importantes que você não pode esquecer. A função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par. A função tangente também é uma função ímpar. Por que a função tangente é uma função ímpar? Porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Tá? Então eu tenho aí, né, exatamente a paridade das funções. Então, função cosseno é uma função par. Tá? Como é que fica o gráfico da função? Certo? Então aqui eu coloquei um exemplo e a gente vai calcular, né, vamos fazer o desenho do gráfico da função cosseno. Aqui eu vou botar o valor dos limitadores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui você já sabe, né? Cosseno de 0. Não precisa fazer o desenho no ciclo trigonométrico, que a gente já fez, mas você pode fazer um esboço para andar sempre com ele na mente. Né? Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Então, se eu quero o cosseno de 0, é 1. Se eu quero o cosseno de π sobre 2, é 0. Se eu quero o cosseno de π, é menos 1. Se eu quero o cosseno de 3π sobre 2, é 0. E se eu quero o cosseno de 2π, é 1. Tá? Então, decrescente no primeiro, decrescente no segundo, crescente no terceiro, crescente no quarto. Então, aqui eu tenho os pontos 0, 1. Então, 0, 1 começa daqui, ó. π sobre 2 e 0. π e menos 1. E 3π sobre 2 e 0. 2π, 1. Se você olhar aqui para a tabelinha, o que é que você consegue imaginar? Você consegue ver que a imagem da função cosseno vai de menos 1 a 1, exatamente a mesma imagem da função seno. Tá? Então aqui eu tenho o valor mínimo. É lógico que dependendo da função, esse valor mínimo pode mudar dependendo da imagem, né? A gente já viu isso. E esse aqui é o valor máximo da função cosseno, tá? É lógico que se eu tiver uma mudança de sinal aqui na frente, esses valores se invertem dependendo do valor do cosseno que ele vai assumir, tá? Por quê? Porque quando o cosseno assume menos 1, ele assume o valor mínimo. Quando o cosseno assume 1, ele assume o valor máximo. Mas se eu botar um sinal de menos aqui na frente, então ele vai ser máximo não em 1, e sim menos 1. Existe uma inversão. A gente viu isso lá no seno. Se você observar, ó, começa no 1, desce, vai até o menor ponto, depois volta de novo para o 1. Então completou o ciclo, completou o período. Olha o período. O período da função cosseno é 2π. Exatamente o mesmo período da função seno. Ele vai obedecer o mesmo parâmetro. Aquele parâmetro que a gente falou lá na função seno, que é o parâmetro c, aqui também se comporta desse mesmo jeito. E aqui eu tenho o gráfico. Ó. Então, decresceu, né? Ele decresce.
poderia ter uma habilidade melhor aqui. Mas porque esse negócio aqui é ruim demais. Ele decresce, aqui já melhorou, né? Cresce e aqui cresce, está pronto para descer de novo. Ele continua aqui, certo? E aí, é lógico, aí veja, quem vai ser o cosseno de menos π sobre 2? A função cosseno é uma função par. Então, o cosseno do ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Então, vai ser zero. Quem é o cosseno de menos π? O cosseno de menos π é o mesmo cosseno de π, menos 1. Não é uma função par? O cosseno de menos 3π sobre 2 é o mesmo cosseno de 3π sobre 2. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. O cosseno de menos 2π é o mesmo cosseno de 2π. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. Então, do lado de cá ele faz isso. Tá vendo? O nome desse gráfico, né? O nome é dado de cossenoide. Enquanto que o cosseno era senoide, aqui é cossenoide. E a tangente? Tangentoide. Lógico, não é? Eu vou mudar aqui a cor, vou mudar a cor da caneta. Agora sim eu vou com a caneta azul e vou escrever o gráfico da função seno aqui, para você dar uma olhada e comparar. Então, ó, esse é o gráfico da função seno. Então, o que é que você percebe? Dê uma olhadinha. Deixa eu mudar a cor aqui e botar um verde. Veja que para que elas fiquem idênticas, eu tenho que pegar a função cosseno e deslocar π sobre 2 para a direita. Tá vendo? Quanto eu tenho que deslocar? Π sobre 2. Né? Então, o seno... deixa eu colocar primeiro o cosseno. O cosseno de x vai ser o seno de x, só que deslocado para a direita. Vai ser o seno de x menos π sobre 2. Wellington, por que menos? Não é? Porque quando você quer descobrir o deslocamento, você iguala a zero. Né? A gente viu isso nas aulas da função seno. Então, quando você iguala a zero, o d, que é esse número aqui, ó, dá positivo, tá vendo? Se ele é positivo, porque ele deslocou para o lado positivo de x, mas é lógico que ele aparece negativo aqui. Então, se aqui fosse positivo, ele se deslocaria para a esquerda. Né? Então, para fazer com que a função cosseno seja igual à função seno, eu posso pegar a função seno e deslocá-la para a direita. Né? Então, eu pego a função seno e desloco para a direita. Certo? Ou pega a função cosseno, é a mesma coisa. O seno de x é o cosseno de 90 menos x. Só que a função cosseno não é uma função par, então isso é a mesma coisa do cosseno de x menos π sobre 2. Ou seja, se eu pegar a função cosseno e deslocar para a direita, se eu deslocar a função cosseno para a direita, eu obtenho a mesma função seno. Wellington, e pode ser, por outro lado, a mesma coisa, porque o gráfico não continua, não é? Então ele continua aqui. Eu posso fazer, deslocar, não só, cadê o azul? Não só para a direita, como eu posso deslocar para a esquerda. Então aqui, ó, aqui ele continua, né? Então se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, se eu pegar esse pedaço aqui, certo? Não é o período, né? Não é o mesmo período, 2π. Ó, 5π sobre 2 menos π sobre 2. Isso vai dar 2π sobre 2, que dá 2π, tá vendo? Então, se eu pegar esse período, né, e deslocar para a esquerda, né? Então, desloque π sobre 2, você vai pegar a função seno e vai transformar na função cosseno. Aqui, ó, deslocou π sobre 2, certo? Aí pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda também. Se eu pegar aqui seno de x mais π sobre 2, aí vai deslocar para a direita. Então ele vem para cá. Ele sai daqui e vem para cá.
Então ele faz isso aqui, ó. Vê se você consegue visualizar, né? Então esse pedaço, ó, sai daqui e vem para cá, ó. E aí eu transformo a função seno na função cosseno. Beleza? Muito bem. Eita, tá aqui o gráfico, né? Para você ver como é o gráfico da função cosseno. Parou exatamente aqui, ó. Tá vendo? Aqui é 2π. Tem o mesmo período da função seno, tá? Por isso que é tão fácil estudar a função cosseno. Como é que a gente faz o gráfico de 2 cosseno de x? Aí a gente vai começar a trabalhar agora os parâmetros. Olha só, quem é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Então, quando esse cosseno aqui der zero, perdão, quando esse x der zero, cosseno de zero é 1. Vezes 2 dá 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? Zero. Então, quando o cosseno der zero, aqui vezes 2 vai dar zero. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Quem é o cosseno de 3π sobre 2? Zero. Aí 0 vezes 2, 0. Quem é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π é 1. 1 vezes 2, 2. Então perceba que aqui, ó, ele não começa mais do zero, não é? Ele vai começar do 2. Então aqui, ó, 0, 2. Depois π sobre 2 e 0. Depois π menos 2. Depois 3π sobre 2 e 0. E depois 2π e 2. Então, o gráfico fez isso. Como era antes? Antes era assim. Não é? Ó, antes era assim. Então, o que foi que aconteceu? Antes, a amplitude era daqui até aqui, ó, que é exatamente o tamanho da onda, né? Antes, a amplitude era 1. Ó. Tá vendo? 1 não, 2, perdão. A amplitude é 2. O parâmetro é 1, né? Porque o parâmetro nesse número que multiplica aqui, né? Aqui, ó. Y igual a 1 cosseno de x. Então, o parâmetro aqui era 1. A amplitude é 2, porque vai ser o tamanho, né, da crista da onda, de um topo até o topo de baixo. Né? Diminuir o tamanho da mão aqui para você ver. De um topo até o topo de baixo. Né? Então, a amplitude é 2, certo? Agora, como é que está a amplitude? A amplitude vai, ó, desse comprimento até aqui embaixo. Então, a amplitude é isso aqui, ó. A amplitude é 4. Por quê? Porque aqui eu tenho o número 2 multiplicando a função cosseno. Olha ele aqui, ó. Ou seja, esse parâmetro aqui, ele mexe na amplitude. A mesma coisa que acontece lá na função seno, a mesma coisa. Tá? Então, ó, a amplitude é exatamente esse comprimento da onda, né? Da montanha. Então, de cima até aqui embaixo. Então, essa altura é 4. Né? E o parâmetro é a metade, 2. Quer dizer, a amplitude é 4, mas o parâmetro é 2, que é esse número aqui. Ó. Esse número ele mexe onde? Ele mexe na amplitude. Quando era 1, a amplitude era 2. Né? Por quê? Porque vai desse topo até esse topo, aqui embaixo. Então, essa altura aqui é 2. A amplitude 2. Como aqui é 2, a amplitude agora, 4. Né? Vem de cima até embaixo da montanha, a altura 4 é a amplitude. Tá? Aí você observa que a imagem agora vai de onde? Vai de menos 2 a 2. Antes era de menos 1 a 1. Mas por que vai de menos 2 a 2? Porque ora quando o seno dá 1, quando o cosseno dá 1, e ora quando o cosseno dá menos 1. Então, mínimo e máximo é a imagem. E o período, onde ele começa do zero e vai até 2π. Então, o período é 2π. Esse período não tá modificado, né? Porque o parâmetro aqui, ó, C, é 1. Tá? Alguns livros variam essas letras, tá? Aí é irrelevante isso. Olha aí um outro exemplo. O que é que vai acontecer? Quando esse parâmetro aqui era um número maior que 1, aí essa amplitude aumentou.
Agora que é um número menor do que 1, não é? É entre 0 e 1, essa amplitude, evidentemente que essa amplitude vai diminuir. Olha lá, cosseno de 0, 1, vezes meio, meio. Eita, que esse 2 ficou horrível. Cosseno de π sobre 2, 0, vezes meio, 0. Cosseno de π menos 1, vezes meio, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. 0 vezes meio, 0. Cosseno de 2π, 1. 1 vezes meio, meio. Então perceba que a imagem agora diminuiu. A imagem, eu botei menos 1? Não, meio, né? Menos meio. Né? Aí perceba que a imagem agora é de menos meio a meio. O período continuou o mesmo, 2π. Quer dizer, não há nada que multiplique o x aqui para mudar o período. Então, como é que ficou o gráfico? Quando foi 0, deu meio, então aqui, ó, vai começar daqui, ó, meio. Quando foi π sobre 2, deu 0. Quando foi π, deu menos meio, então aqui, ó, menos meio. Quando foi 3π sobre 2, deu 0. E quando foi 2π, de novo, deu meio. Então, o gráfico ficou assim. Antes, como é que ele era? Ele era assim. Então, antes, a tua amplitude era o quê? A amplitude era essa, ó, 2. Porque o parâmetro aqui era 1. Agora, quem vai ser a amplitude? É isso aqui, ó. Meio mais meio, 1. Tá? E o parâmetro? O parâmetro é meio, que é exatamente esse número, o parâmetro B. Percebe? Então, se esse B for um número entre 0 e 1, o que acontece com a amplitude? A amplitude diminui, porque a onda diminui, né? Fica menorzinha. Se for negativo, aí ele vai inverter a concavidade, não é? Cosseno de 0 é 1, vezes menos 2, menos 2. Cosseno de π sobre 2, 0. 0 vezes menos 2, 0. Cosseno de π, menos 1, vezes menos 2, 2. Cosseno de 3π sobre 2, 0. 0 vezes menos 2, 0. Cosseno de 2π, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. A imagem continua a mesma. Nesse caso, vai de menos 2 a 2. Eu digo a mesma em relação ao exemplo, o primeiro exemplo de hoje, né? Após a função cosseno. O período não mudou, continua 2π. 2π, tá? Por quê? Porque não há número nenhum multiplicando esse x aqui, certo? E aí o gráfico ficou assim, ó. Deixa eu tirar a minha foto daqui. Deixa eu botar do lado de cá. Sei que não seria coerente, mas vai ter que ser assim mesmo, para poder caber aqui, era para ter colocado mais para cima. Quando foi 0, deu menos 2. Quando foi π sobre 2, deu 0. Quando foi π, deu 2. Quando foi 3π sobre 2, deu 0. E quando foi 2π, deu menos 2. Então ficou assim. Opa! Bem curvo, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Tirar isso aqui. Falta de habilidade, papai. Chama-se falta de habilidade. Então fica assim, ó. Tentar fazer uma curvatura legal aqui. Tá vendo? Aí. Nem atrapalhar, né? Beleza? Então, a amplitude, ó, é do topo da crista até embaixo, ó. Então, daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, a amplitude é 4. Mas acontece que o parâmetro
O parâmetro, tá, é menos 2, porque ela começou descendo. O parâmetro é exatamente o número que está multiplicando o cosseno. Wellington, mas aqui o parâmetro não é 2, não. O parâmetro é menos 2, que é o número que multiplicou o cosseno para inverter a concavidade. Porque se fosse positivo, ele seria o contrário, né? Seria assim. Aliás, seria aqui, né? Se fosse positivo, como o formato da função, tá? Então, perceba que esse parâmetro aqui, B, ele mexe exatamente na amplitude. Quando esse B está entre 0 e 1, então a tua amplitude diminui. Diminui. Quando esse parâmetro é maior que 1, a tua amplitude aumenta, né? A amplitude, que é isso aqui, ó, aumenta. Se esse número B está entre, meu Deus, coisa horrível, menos 1 e 0, aí ele vai diminuir em módulo, só que ele vai mudar a concavidade. Entendeu? E se ele for menor que menos 1, aí é que ele vai, né, ampliar mesmo, muda a concavidade mesmo, tá? Mas não preciso riscar desse jeito. Bora ver mais outro exemplo aqui. Opa, desculpa. Menos meio. Como é que seria menos meio? Você já tem mais ou menos uma noção de como é que seria menos meio. Não tem não? Do gráfico. Se é negativo, se é meio em módulo, ele vai diminuir, vai começar daqui, né? Ele começaria daqui. Mas aí, como é menos, então ele começa de baixo. Menos meio. Então ele vai fazer isso aqui para cima, né? Cosseno de zero é 1 vezes menos meio, menos meio. Cosseno de π sobre 2, 0. 0 vezes menos meio, 0. Cosseno de π, 1. 1 vez menos meio, menos meio. Cosseno de π é menos 1. Vezes menos meio dá meio. Positivo, Wellington. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Vezes menos meio dá 0. Cosseno de 2π, 1. 1 vez meio, menos meio, menos meio. Então, o período continua sendo 2π. A imagem de menos meio a meio. Tá? O que é que vai mudar? Vai mudar a posição do gráfico. Ó. Do 0 deu menos meio, começou aqui. Quando foi π sobre 2, deu 0. Eita, que tá horrível, né? Quando foi π, deu... Quando foi π, deu meio. Então, é mais ou menos aqui, né? Meio aqui. Quando foi 3π sobre 2, deu 0. E quando foi 2π, deu de novo menos meio. Que é menos meio, tá? Então ele faz isso. Horrível, né? Melhorar essa curva, Elton. Deixa eu afastar aqui um pouquinho da parede, que eu acho que é a minha mão que está batendo. Bem, vamos ver se é realmente a minha mão que está batendo. Mais ou menos aí, né? Então, o que é que o parâmetro B faz? Ele mexe na amplitude, não é? Ele vai mexer na amplitude. Então, se esse B é um número maior que 1, a amplitude aumenta. Né? O módulo de B, não é isso? Porque a gente sabe muito bem que para ele negativo, ele vai diminuir, né, a altura da amplitude, mas voltando para o lado negativo da concavidade. Né? E se o módulo de B estiver entre 0 e 1, certo? Aí a amplitude diminui. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Aqui eu sei que o período é 2π, não altera. Eu sei que a imagem vai de menos 1 a 1. Eu posso descobrir a imagem só olhando, não é? Basta substituir por menos 1 e depois substituir por 1.
Então, aqui o período continua 2π, porque a gente sabe muito bem que quem altera o período é quem multiplica esse x aqui, né? Quem multiplica o x aqui é 1. E a imagem vai de menos 3 a 3. Aqui essa função, o período continua sendo 2π, mas a imagem agora, diz aí para mim, substitui por 1, depois substitui por menos 1. Se for 1, dá menos 5. E se for menos 1, dá mais 5. Beleza? Aqui é a mesma coisa. O período 2π e a imagem. Aí você vai substituir por menos 1 e depois substitui por 1. Então vai ser menos 3 quartos e mais 3 quartos. Beleza? Vamos lá no GeoGebra para a gente ver como é que fica. Aqui, ó. Então, observe aqui o parâmetro B. Então, vou alterar esse B, ó, vou aumentar. Aí a amplitude, o de vermelho, tá vendo? Amplitude, ó, 2 mais 2, amplitude é 4. Tá vendo? Olha lá. O período não mudou, ó. 0 até 2π, tá vendo? Sobe, depois desce. Se esse B muda, né, para negativo, aí a concavidade inverte, tá vendo? Aqui é o cosseno de x, aqui é menos o cosseno de x, tá vendo? E segue o fluxo. Fora, meu filho, ande, tá vendo? Só que muda a concavidade. Antes que estava descendo aqui, tá vendo? Aí agora está subindo com concavidade invertida. Beleza? É isso aí. Deixa eu já deixar no ponto aqui, eu acho. Cadê ele? Aqui. Como é que fica a função 2 mais cosseno de x? É muito simples. Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, 1 mais 2, 3. Cosseno de π sobre 2, 0. 0 mais 2, 2. Cosseno de π, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. 0 mais 2, 2. Cosseno de 2π, 1. 1 mais 2, 3. Então, o período continua sendo 2π, só que a imagem agora não é mais de menos 1 a 1. Agora é quanto a imagem? De 1 a 3. Ora, basta substituir por 1, que ele vai para 3, basta substituir por menos 1, que ele vai para 1. Eu não preciso fazer a tabela para descobrir isso. Ou seja, os mesmos critérios que a gente usou lá no seno, a gente está usando aqui no cosseno também. Quando for 0, vai dar 3. Quando for π sobre 2, vai dar 2. Quando for π, dá 1. Quando for 3π sobre 2, dá 2. E quando for 2π, dá 3. Perceba que o gráfico da função seno, da função cosseno, era esse aqui, ó. Era esse. Aí agora é esse aqui, ó. Quer dizer, dessa função é essa aqui. O que é que aconteceu? Eu peguei o gráfico e somei duas unidades, ó. Somei duas unidades. Wellington, amplitude, mudou a amplitude? Não, a amplitude não mudou. Né? A altura da crista, né? Daqui para baixo, ó, a amplitude não mudou. A amplitude continua 2. 1 é aquele parâmetro que multiplica o cosseno, tá vendo? 1 é o parâmetro que multiplica o cosseno. 1, então não mudou a amplitude. O que é que houve? Houve uma translação vertical do gráfico. Então esse número 2, ele transladou o gráfico, jogou o gráfico para cima, né? Então continuo com o mesmo período, 2π, só que agora o gráfico deslocou na vertical. Então esse parâmetro, desculpa gente,
Esse parâmetro A aqui, ó, esse parâmetro A, quando positivo o gráfico sobe, quando negativo o gráfico desce. Ó, menos 2. Como é que você imagina que vai ser o gráfico menos 2? Se eu sei que o gráfico da função cosseno é esse aqui, poxa, vou mudar a cor, certo? Se o gráfico da função cosseno é esse aqui, o que é que está acontecendo ali? Eu estou subtraindo duas unidades. Ó, se eu estou subtraindo duas unidades, então ele vai descer. 1 menos 2, menos 1. Então ele vem para cá. Ó. 0 menos 2, menos 2. Veio para cá. Ó. Menos 1 com menos 2, menos 3. Veio para cá. Ó. 0 menos 2, menos 2. Veio para cá. Ó. 1 menos 2, menos 1. Veio para cá. Olha o gráfico. Ficou assim. Ó. E nem fiz a tabela, tá vendo? Ou seja, ele estava aqui, aí eu reduzi o gráfico 2 unidades abaixo. Ô Elton, mudou a amplitude? Não, não mudou a amplitude. A amplitude na altura, né, da onda, né, daqui para cá, né, a altura da onda. Ó, parâmetro 1, parâmetro 1. O parâmetro B está aqui, ó. Esse é o parâmetro B, tá vendo? 1. Esse é o parâmetro B, ó. 1. Certo? Amplitude 2. Amplitude 2, não é? Que é o dobro do parâmetro, certo? Só que aí ele deslocou verticalmente para baixo. Por quê? Porque eu subtraí 2 unidades. Então, cosseno de 0, 1, menos 2, menos 1. Cosseno de π sobre 2, 0, menos 2 dá menos 2. Cosseno de π, menos 1 com menos 2, menos 3. Cosseno de 3π sobre 2, 0. 0 menos 2 dá menos 2. Cosseno de 2π, 1. 1 mais 1 somado com menos 2, menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1. Percebe? O período continuou o mesmo, 2π. A imagem mudou. Qual o menor valor? Menos 3. E qual o maior valor? Menos 1. E isso é fácil descobrir a imagem quando você substituir o cosseno por 1 e por menos 1. Aí você descobre a imagem, não precisa fazer o gráfico. Tá? Então, ó, o que acontece com o parâmetro A? Esse parâmetro A ele vai deslocar o gráfico da função cosseno verticalmente, na vertical. Né? Ou seja, a imagem fica adicionada a ele. Antes a imagem era de menos 1 a 1, eu adiciono A. Certo? Então, esse A, quando ele é positivo, o que acontece com o gráfico? O gráfico translada verticalmente para cima. E quando esse A é negativo, o gráfico translada verticalmente para baixo. Beleza? Olha aí, ó. Eita, era para ter alterado aqui, eu esqueci, gente, foi mal. Aqui é tudo cosseno, tá? Desculpa. Aqui é tudo cosseno. Porque eu peguei os mesmos exemplos passados. Então, quem é o período? O período continua sendo 2π. Mas quem é a imagem? A imagem de menos 1 a 1. Quem é o período? O período é 2π. E quem é a imagem? É só somar, não é isso? Quando aqui o cosseno for 1, vai dar 4. Quando o cosseno for menos 1, vai dar 2. Veja que eu não preciso fazer o gráfico. Período 2π, porque não mudou? Não mudou porque não estou multiplicando x. Ó. E a imagem? Aí você substitui por 1 e por menos 1. Quando for 1, dá menos 6.
E quando for menos 1, dá menos 4. E aqui, período 2π. Aí quando for o cosseno for 1, aí vai dar o quê? Quando o cosseno, vou botar aqui do lado. Quando o cosseno for 1, fica 3 quartos menos 2 vezes 1. 4 menos 8 menos 5 quartos. E quando for menos 1, então 3 quartos menos 2 vezes menos 1. Vai dar 3 quartos mais 2. Que vai dar quanto? MC é 4, 4 vezes 2, 8, 8 mais 3, 11. Certo? Então, a imagem agora vai de menos 5 quartos até 11 quartos. Sem precisar fazer gráfico. Tá? Obedecendo a mesma coisa da função seno. Vamos lá no GeoGebra para a gente ver. Ó, eu vou botar aqui o parâmetro B1. Certo? E a gente mexeu no A, não foi? A gente mexeu no A. Ó, o gráfico vai subir. Tá vendo? Quando esse A é maior do que zero. Ou o gráfico vai descer. Ó, quando esse A é menor do que zero. Tá vendo? Mudou alguma coisa na amplitude? Ó, a amplitude não mudou nada. Tá vendo? Ó, a amplitude 2. Continuou 2 do mesmo jeito. A amplitude é 2, tá vendo? Aí, olha o gráfico deslocado. A amplitude continua 2, ó, de menos 2 para menos 4. Né? O comprimento dessa a altura da onda, menos 2 a menos 4. Né? Amplitude 4. E aqui a amplitude 2. Amplitude 4, perdão. Amplitude da função cosseno 2. E amplitude da função menos 3 mais cosseno. Também continuou a mesma coisa, 2. Tá? Não alterou em nada. E aí você sabe muito bem que o que vai alterar é exatamente aqui, ó. O 2x. Aqui vai alterar o período. Tá? Cosseno de 2... quando 2x for zero, né? Vou seguir o mesmo modelo. Né? Cosseno de... Quando 2x for zero. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. Só que no eixo x não é esse valor que você vai botar, né? Tem que fazer aqui uma mexidinha, né? Quando 2x for 0, então x vai ser 0. Então aqui no eixo x você vai botar o 0 mesmo. Tá aqui, ó. Quando 2x for igual a π sobre 2, então o que vai ser x? Π sobre 4. Ou seja, esse número que está multiplicando, eu vou pegar o ângulo e vou dividir por ele, né? Π sobre 4. Então, aqui, π sobre 2 está aqui, ó. Π sobre 2. Π sobre 4 é a metade, ó. Π sobre 2 está aqui, ó. Π sobre 4 é metade. Quando 2x for igual a π, aí eu tenho x igual a π sobre 2. Está aqui. Quando 2x for igual a 3π sobre 2, aí quem vai ser x? 3π sobre 4. 3π sobre 4 dá 135, né? É aqui, ó. Somo mais 45, né? 45 mais 45 mais 45, tá vendo? 3π sobre 4. E quando 2x for igual a 2π, quem vai ser 2π? Quem vai ser x? X vai ser π. Π que é 180 graus. Né? E aí, vamos marcar, né? Então aqui eu vou botar π sobre 4. É exatamente esse ângulo dividido por 2. Ó. Quando está multiplicando, eu divido. Esse ângulo dividido por 2. 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 Quando for 0, vai dar 1. Quando for π sobre 4, vai dar 0. Quando for π sobre 2, dá menos 1.
Quando for 3π sobre 4, vai dar 0. Quando for π, vai dar 1. Então, esse é o gráfico da função. Você percebe que a imagem continua a mesma, de menos 1 a 1. Agora o período é π. Tá vendo? Aí eu vou adiantar aqui, certo? Vou adiantar. Antes o período ele vinha daqui e até 2π. Aí ele encurtou o período. Então um período menor. Eu vou adiantar aqui, ó. Como vai ser esse período? π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Né? O que é que vai acontecer com esse período? Esse período agora vai ser 4π. Então ele vai dobrar isso aqui. Né? Eu acabei não colocando, né? Não tem espaço, né? Mas eu posso de repente, né? A gente pode fazer o desenho dele, ele faz isso aqui. Ó. Ele vai até 4π. Exatamente por conta desse número aqui, ó, que é meio. Esse parâmetro C aqui, que é meio. Como é que eu acho o período da função? 2π sobre esse C. Isso vai dar 4π. Então, o parâmetro C, ele altera o período. 2π sobre C. Então, olha aqui os exemplos. Período, 2π. E esse período, 2π sobre 3. E esse período, 10π, não é isso? Por quê? Porque é 2π dividido por 1/5, que não é 1 sobre 5, vai dar 10π. E aqui, quem é o período? O período é 2π sobre 2/5, que é igual a 5π. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, C altera o período. Beleza? Vamos ver no GeoGebra? Para lá, Elton, GeoGebra. Aqui, ó. Aqui eu vou aparecer o parâmetro C. Ó. Vou deixar o B igual a 1, vou deixar o A igual a 1 também. O B eu vou deixar 0. Certo? O B é 0. Não, o B é 1. O A que tem que ser 0 para ele descer. Pronto. Aí eu vou mexer no C. O C vai mexer no período. Então essa curva ela vai encurtar, certo? Eu já ia mostrar no dedo assim, ó, apontado. Sem sentido, né? Aí veja, esse vai aumentar, ó. Aí a curva diminui, tá vendo? Ó, 2, antes não era 2π, agora é π, ó. Ela encurtou, tá vendo? Ó, daqui para cá, ela encurtou, tá vendo? Ó. Antes era de onde? Dessa parte verde. Essa parte verde era daqui até aqui, ó. Tá vendo? 2π. Aí agora, bora apagar isso. Não, Elton, deixa. Bota outro segmento. Aí agora, do vermelho, ó. Daqui, vou botar aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Caiu pela metade, não é? Desculpa. Vamos ver exercício? Olha lá. Vamos fazer as questões do Enem, certo? Ele diz assim, ó, um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo P de t igual a mais B cosseno de KT, em que A, B e K, veja, ele está usando K aqui, mas a gente usaria C, né? Então, esse K altera o período. São constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Isso é importante, ó. T está medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, ou seja, máxima, mínima, máxima de novo. Isso é um batimento, ou seja, um período. Um batimento é um período, certo? Então, um batimento é um período. O que é o período? É o intervalo de tempo
entre duas batidas máximas que ele colocou aí. Muito bem. Ao analisar o caso específico, o cientista obteve esses dados. A pressão mínima é 78, a pressão máxima é 120 e o número de batimentos por minuto é 90. Esse número de batimentos, olha lá, o que é um batimento? Um batimento é um intervalo de tempo entre duas pressões máximas, né? Ou duas mínimas, tanto faz, né? Ou seja, um batimento é um período. Então eu vou pegar esse 90 para descobrir quem é o período. Ele faz 90 batimentos por minuto, 60 segundos. E um batimento, que é um intervalo entre duas pressões máximas. E um batimento vai ser quantos segundos? Né? Deixa eu botar aqui, sei lá, T, certo? Então T vai ser quanto? 60 por 90, dividido por, corto os zeros, dividido por 3 dá 2, por 3, 2 terços. Então, 2 terços de segundo. Então, qual é o batimento? Um batimento é um intervalo de tempo entre duas pressões máximas ou duas pressões mínimas. Então, um batimento ele vai atingir o período em 2 terços de segundo. Então, 2 terços de segundo é o período do batimento do coração, ou seja, da sístole e da diástole. Beleza? Aí eu sei muito, veja, eu sei que o período da função cosseno é 2π sobre c, que nesse caso é o k. Então esse período deu 2 terços. Então quem é esse k? Esse k vai ser 3π. Então eu sei que a minha função pressão é A mais B cosseno de kt, 3πt. Então já elimino tudo isso aqui, ó. Já eliminou. Aí você vai lá, ó, mínima e máxima. Quando é que ele vai obter mínima? Ele obtém mínima quando o cosseno dá menos 1. Aí a pressão vai dar 78. Então, eu vou escrever assim, ó, A mais B vezes menos 1 menos B vai dar a pressão mínima, 78. E quando é que ele vai dar a pressão máxima, 120? Quando o cosseno der 1. Então, A, B vezes 1, aqui é 1, B vezes 1, B, tem que dar a pressão máxima, 120. 120? 120. E aí eu vou resolver esse sistema. Cortou aqui 2A é igual a 198, correto? Então, A vai ser 198 por 2, 99. E o B, aí você vai substituir 99, que é o valor de A, mais B, igual a 120. Então, B vai ser 120 menos 99, 21. Então, a sua função vai ser A, 99, mais B, B é positivo, 21, cosseno de 3πt. 99 mais 21 cosseno de 3πt. Letra A. Facinho? Fácil. Aí você não pode perder uma questão dessa, né? Perder uma questão simples dessa. Olha lá. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T é dado por essa expressão que está aí, bem grande que eu nem vou ler. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, ou seja, no máximo e no mínimo, representado por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge que valor, né? Então, ó, quando é que a variação da função cosseno? A função cosseno, esse cosseno de 0,06t, está variando de menos 1 a 1. Então, eu vou fazer o cosseno desse valor aí chegar em 1. Então, quando chegar em 1, aí eu vou ficar com R de t, que vai ser 5.865
5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Prepara a calculadora aí para me dizer quanto é que é essa divisão, por favor. 5.865 dividido por 1,15. Vou fazer isso aqui para a gente ganhar tempo. Cadê? Bora, meninos. 5.865 dividido por 1,15. 5.100. Então, eu achei 5.100. Pelo denominador, você já sabe que quando o denominador aumenta, aí a fração diminui. Então, como aqui foi positivo, ele aumentou 1,15. Então, obviamente que isso aqui é o menor valor, é o perigeu. Agora eu vou fazer o cosseno de 0,06t chegar ao seu mínimo, que é menos 1. Então, R de t vai ser igual a 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes menos 1. Isso dá 5.865 dividido por 0,85. Concorda comigo? Quanto dá essa divisão? Pega aí a sua calculadora e faz aí para mim. Não escutei. 5.865 dividido por 0,85. 6.900 quilômetros, né? Então aqui, ó, diminuiu, aumentou. Então esse é o máximo. Esse é o apogeu e esse é o perigeu. S é a soma dos dois valores, 5.100 mais 6.900, que dá 12.000. Então 12.000, alternativa letra B de bola. Essa foi a questão do Enem, eu não sei o ano porque ele tirou daí, né? Mas veja que é uma questão fácil, não é uma questão difícil. O tempo que você perde aí é fazer a divisão. Olha a questão 3. Enem 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. Então, quando você tem muita produção, produção máxima, o preço cai. Né? Quando você tem produção mínima, o preço aumenta. A gente está com produção máxima de grãos, estamos. Por que está caro? Porque o agro está mandando para fora, né? E aí tá faltando aqui dentro. Não é? Essa é a grande questão. Né? Não é o auxílio, não. É porque realmente estão mandando para fora. Então não tem. O dólar está alto, então eu que vendo para fora. Né? Nada de patriotismo aí. Mas enfim, né? Arroz está caro, viu? Então, preço alto significa o quê? Escassez. Preço baixo significa o quê? Abundância. Nesse caso aí, desses ciclos bem definidos, né? Aí veja, aí eu tenho que tomar um cuidado. Olha o cuidado que eu tenho que tomar. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função. Gente, toda vez que eu pego uma função, eu tenho que identificar o que é que ela representa. Então, esse P representa o preço, não é a produção desse item, é o preço, certo? Onde X representa o mês do ano. Para X igual a 1 é janeiro, para X igual a 2 é fevereiro, e assim sucessivamente até X igual a 12, que é dezembro. No mês, aí vem a pergunta, se você não lembrar disso, você cai num deslize danado. Na safra, o mês de produção máxima desse produto. Quando é que eu tenho a produção máxima? Quando o preço é mínimo. Então a produção vai ser máxima quando o preço é mínimo. Quando é que o preço vai ser mínimo? Quando esse cosseno for menos 1. Porque se esse cosseno for 1, vai dar 13. Aí o preço está alto. Para o preço ser mínimo, né, porque a produção máxima vai te dar preço mínimo. Para o preço ser mínimo, o cosseno tem que ser menos 1. Então eu quero que o cosseno desse negócio aqui, πx menos π sobre 6, tem que ser menos 1. Onde é que o cosseno é menos 1? O cosseno é menos 1 em π, lembra?
Então, tudo isso aqui de dentro, πx menos π sobre 6 é π. Então, fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos aí, isso vai dar 6π. πx é igual aí, vem para cá somando 7π. Π é um número diferente de zero, então dá 7. 7 representa que mês? 7 é julho. Julho, letra D. Beleza, gente? É isso aí. Chegamos a um final de mais uma aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem. E vocês já podem fazer os exercícios, que são aquelas atividades, tá? Se você quiser esperar para a próxima videoaula, certo? Porque na próxima videoaula eu vou corrigir esses exercícios. Ótimo. Se você quiser já antecipar e mandar suas dúvidas, fique à vontade, que vai ser um prazer imenso. Um grande beijo, fiquem bem, se guardem, se cuidem, certo? E até a próxima aula. Valeu!